Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios. E hoje, terça-feira, dia 5 de março, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela. NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Prepárate! Let me see you jump! Time, terça-feira temos aqui 9 jogos. Eu tentei filtrar o melhor pra vocês. Se não quiser perder nada, já sabe. Fica comigo até o final do vídeo. Aproveita, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo para vocês. Antes da primeira análise, aquele resumo rápido da noite de ontem. Bora lá! Bora lá! Jogos de ontem, começando aqui, Nets versus Grizzlies. O Nets conseguiu perder do Grizzlies. Como? Não sei. O Grizzlies completamente desfalcado, Jaren Jackson não jogou e mesmo assim o Nets perdeu. Deu zebra e deu red e por esse jogo a gente perdeu o bingo. Uma pena. Bucks versus Clippers. Time, aqui eu havia passado para vocês um duplo-duplo do Giannis Antetokounmpo, mas ele não jogou, tá legal? Então a gente teve aqui um reembolso, não houve a entrada. Timberwolves versus Blazers, tudo certinho aqui. O Timberwolves venceu o primeiro tempo, venceu a partida e o Rudy Gobert bateu o duplo-duplo. Jazz versus Wizards, outro jogo que deu tudo certo. O Jazz venceu bem, se tivesse colocado aqui o handicap menos 2,5 também, teria dado green. Colin Sexton bateu linha de pontos baixos. Tudo certinho. Jogos da madrugada, bora lá. O que temos aqui? Kings e Bulls. O Kings perdeu do Bulls. Uma zebrinha, né? Sabonis bateu o duplo-duplo, mas eu vou falar pra vocês, até o momento que eu olhei, essa entrada não havia sido liberada. Eu não sei se vocês conseguiram pegar, acredito que não. Sabonis bateu o duplo-duplo, mas eu acho que o mercado não abriu. A Bet está ficando esperta. Lakers versus Thunder. O Lakers venceu, Anthony Davis bateu o duplo-duplo e o Shai, infelizmente, não bateu a linha de pontos baixos. Acho que eu sequei o Shai, né? Mas assim, é um cara que tem uma regularidade gigantesca, deu red no nosso bilhetinho, mas eu vou continuar fazendo as entradas no Shai. Tá legal? Bora lá, primeira análise. Bora lá, 21 horas, jogo do Hornets contra o Magic. Time, o Magic mesmo fora de casa é favorito, tecnicamente é uma equipe superior, tem totais condições de vencer, tá legal? Odd de 1,27, de repente, para um bilhete duplo. Pelo lado do Magic, a gente tem aqui o Paolo Banchero. E a linha de pontos baixo para essa noite dele está em 15,5, ou seja, ele precisa fazer 16 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, ele bateu essa linha em 8 partidas e geralmente, quando ele enfrenta o Hornets, ele vai bem. 21, 22, 31, 23. Linha de pontos baixos, Paolo Banchero. Marco, eu não sei fazer essa entrada. Vamos lá. Tem que ser pela Bet365, criar aposta, jogador pontos, linha de pontos baixos, localiza o Paolo Banchero, mais de 15 pontos e meio. Pega essa odd e faz uma dupla. Fechou? Time, 21h30, jogo do Nets contra o 76ers. Ontem, o Nets jogou contra o Grizzlies. Perdeu. Jogava em casa. Hoje, pega o 76ers. O 76ers é uma equipe superior ao Nets e o Nets joga cansado, porque vem de um back-to-back. Só que assim, né? NBA, muitas vezes mercado de resultados, toma cuidado. Se bobear, o Nets ganha hoje. Eu tô fora de mercado de resultados, mas toma cuidado, tá bom? Pode acontecer. O que eu vou trabalhar com vocês? Vamos lá. Pelo lado do 76ers, a gente tem o armador Maxey. Depois que o Embidão machucou, o Maxey vem pontuando com muita regularidade, tá legal? A linha de pontos baixo dele está em 21,5, ou seja, ele fazendo 22 ou mais pontos na noite de hoje. Percebam que dos 10 últimos jogos, 22 ou mais pontos, ele bateu em 9 partidas. E é isso que eu vou trabalhar. Maxey para fazer mais de 21 pontos e meio, ou seja, 22 ou mais pontos.
Fechou? Bora lá, 21h30, jogo do Cavaliers contra o Celtics. Time, aqui um ponto importante, né? A escalação. Vamos lá. Pelo lado do Celtics, a gente tem dúvida. O Jaylen Brown e também o Porzingis, Game Time Decision. Pelo lado dos Cavaliers, Donovan Mitchell tá fora, Max Strus também está fora. Donovan Mitchell fora, Max Strus fora, muito provavelmente quem vai ficar responsável pela pontuação, ó, é o Garland, tá legal? E eu acho que a gente pode tentar explorar isso. Bora lá, deixa eu trazer o Garland na tela. Se a gente pegar os 5 últimos jogos que ele jogou contra o Celtics, pontuação dele, 29, 29, 17, 26, 19. A linha de pontos baixo dele está em 16,5, ou seja, ele fazendo 17 ou mais pontos. Como a gente tem esses desfalques, eu acredito que o Garland deve pontuar bem nessa noite. Linha de pontos baixos, mais 16,5 para o Garland. E outro cara que vai precisar ajudar os Cavs é o Jarrett Allen, um cara que geralmente bate o duplo-duplo. Tem muita consistência para isso. Nas últimas partidas, acabou não batendo em algumas oportunidades, então um duplo-duplo, double-double para o Jarrett Allen também pode ser interessante. Com relação a favoritos, vamos lá. Se a gente tiver aqui um Celtics jogando completo, né? Porque nesse momento, Jaylen Brown é dúvida e o Porzingis também é dúvida. Se esses dois caras não jogarem, vão fazer falta. Agora, se eles jogarem, o Celtics vier completinho e pega aqui uns Cavs jogando sem o Mitchell, sem o Max Strus, aí obviamente que o Celtics é favorito. Fechou? 21h30, jogo do Heat contra o Pistons. Jogando em casa, sem dúvida alguma, o Heat é favorito. O problema é que a odd é baixa, 1.15. E time, eu vou mostrar uma outra alternativa para vocês, tá? Se a gente pega aqui o confronto histórico, quando o Heat ganha do Pistons, ele não ganha por uma diferença tão expressiva, tá legal? Aqui, ó, 1 ponto de diferença, aqui o Pistons venceu, aqui foram 7 pontos de diferença, 3 pontos de diferença e aqui 6 pontos de diferença. Ou seja, quando ganha, não ganha de tanto. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a odd do Pistons é uma odd de 5.75, 5.80. Dá para a gente pensar também num handicap positivo a favor do Pistons. Por exemplo, se eu pegar aqui um handicap mais 19,5 para o lado do Pistons, o Pistons pode perder até por 19 pontos que a gente ainda tem green. A gente só tomaria o head se o Pistons perdesse por 20 ou mais pontos de diferença, tá legal? Eu também acho interessante esse handicap a favor do Pistons. Aí você pega essa odd e coloca numa dupla. Momento que eu gravo esse vídeo, agora 7 da matina, eu olhei aqui o mercado pro lado do Heat, né? E eu não tenho aberto ainda a linha de duplo-duplo, double-double pro Bam Bam Adebayo. Se de repente, durante o dia, for aberto, eu também gosto desse duplo-duplo, double-double pro Bam Bam Adebayo. Bem, 21h30, jogo do Knicks contra o Hawks. Aqui o seguinte, novamente, pelo lado do Knicks, não teremos Julius Randle, Robinson e o Jalen Brunson. É dúvida, tá bom, galera? Toma cuidado aqui, se o Jalen Brunson não jogar, pode fazer muita falta. Como os pivôzões do Knicks não vão jogar, eu vou operar com o Capela pelo lado do Hawks. E vamos lá, o que eu quero trabalhar com ele? Deixa eu trazer ele aqui na tela para vocês. A linha de pontos baixo dele está em 5,5. Ele precisa fazer 6 ou mais pontos. Dos últimos 6 jogos contra o Knicks, ele guardou 6 ou mais em todas as partidas, tá bom? E também eu penso aqui nos rebotes. Dos 6 últimos jogos contra o Knicks, se a gente pensar numa linha de 7 rebotes para o Capela, ele bateu em 5 jogos. Apenas o último jogo aqui, que foram 3 rebotes, que ficou abaixo das expectativas. Então vamos lá. Para essa noite, linha de pontos baixos para o Capela, mais de 5,5 pontos, 6 ou mais pontos e pelo menos 7 rebotes. Fechou? E bora lá, 21h30, jogo do Raptors contra o Pelicans. Time, aqui o seguinte, pelo lado do Pelicans, eu quero trabalhar com o McCollum para assistências, tá? Das 2 últimas partidas que ele fez contra o Raptors, ele bateu 5 e 3. É exatamente o que eu quero buscar. Pelo menos 3 assistências para o McCollum. Fechou? E bora lá, 22 horas, jogo do Rockets contra os Spurs. Negócio é o seguinte, pelo lado dos Spurs,
Vitor Wembanyama é dúvida, Game Time Decision. Se o Wembanyama não jogar, eu vou buscar a vitória do Rockets, tá bom? Agora, se o Wembanyama estiver em quadra, tá jogando demais, tá legal? Aí a gente pode explorar alguma coisa a favor do Wembanyama. Por exemplo, uma entrada que a gente faz bastante é um duplo-duplo, double-double pro Vitor Wembanyama. Por quê? Ele geralmente faz 10 ou mais pontos e pega 10 ou mais rebotes. Sempre que um jogador bate 10 ou mais em 2 itens, 2 quesitos, ele bateu um duplo-duplo, double-double, tá? Se ele estiver em quadra, pode ser interessante. Pelo lado dos Rockets, deixa eu localizar ele aqui, Fred VanVleet. É um cara que pode ser interessante para bola de 3 pontos, tá bom? 2 ou mais bolas de 3 pontos, aí você pega essa odd para montar numa dupla, ou se você correr um pouquinho mais de risco, 3 bolas de 3, você já tem uma odd ali de 1,65, 1,70. Quando ele joga com os Spurs, ele guarda 1, 2, 4. 2 é uma entrada mais conservadora. Fechou? Bora lá, 22h30, jogo do Mavericks contra o Pacers. Momento que eu gravo o vídeo, o Luka Doncic é dúvida, Game Time Decision. Mas eu acho que ele vai pro jogo, tá, time? E pensando nisso, eu vejo aqui um jogo bem equilibrado. Mesmo o mercado dando um favoritismo pro Mavericks, eu sinceramente em pré-live tô fora de mercado de resultados, tá? Pelo lado do Mavericks, não é novidade pra ninguém, Luka Doncic. A linha de pontos baixo dele está em 27,5. Ele fazendo 28 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, ele bateu essa linha em 8 partidas. Eu vou buscar isso. Linha de pontos baixos, mais 27,5 para o Luka Doncic. E pelo lado do Pacers, eu quero trabalhar aqui um duplo-duplo, double-double para o Tyrese. Ele geralmente bate 10 ou mais pontos e faz 10 ou mais assistências. Duplo-duplo, double-double, Tyrese. E bora lá, meia-noite de terça para quarta-feira, jogo do Nuggets contra o Suns. Time, informação importante. Pelo lado do Suns, Devin Booker está fora, out. Desfalque importantíssimo pro lado do Suns, tá? Por esse motivo, já vejo aqui um favoritismo pro Nuggets, que joga em casa, e o Suns sem um dos seus principais jogadores. Odd de 1,26, uma odd baixa, mas para uma duplinha pode ser interessante. Pelo lado do Suns, como o Devin Booker não vai jogar, eu acredito que o Kevin Durant deve ficar responsável aí pelos principais arremessos, tá? Então acredito que ele possa pontuar bem. Se a gente puxar a linha de pontos baixo dele, está em 21,5, ele fazendo 22 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, 22 ou mais pontos, ele bateu em 9 partidas e sempre que joga contra o Nuggets, ele vai bem. 22 ou mais pontos ele bateu em todas as partidas. Linha de pontos baixos, mais de 21,5, Kevin Durant. Fechou? Bora lá, time. Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Lembrando, mês de março a gente faz 2 anos de grupo VIP. E quem ganha o presente são vocês. A gente fez uma condição extremamente especial, juntou todos os esportes, futebol, NBA, Fórmula 1, UFC, tênis, futebol de salão, grupo de bingos, enfim, todos os esportes que a gente opera, fez um único combo e a gente vai fazer por R$ 69,90 um ano. Por mês isso, Marco? Não. Pagou uma vez R$ 69,90, você fica um ano dentro de tudo. Isso aí por mês dá menos de R$ 6. Aproveita, o link tá aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá legal? Clique e vem. Vamos lá. O que eu vou buscar para hoje? Linha de pontos baixo, Paolo Banchero, pelo menos 17 pontos contra o Hornets. E no jogo do Suns contra o Nuggets, para o Kevin Durant fazer pelo menos 22 pontos. Se tudo der certo, odd de 1,57, mini bingo na tela. Como é que ficou nosso mini bingo para hoje? Lembrando, mini bingo, bingo arriscadinha, diminui a stake, é mais difícil de bater, tá legal? Jogo do Magic contra o Hornets, vitória do Magic. Celtics e Cavaliers, Garland para fazer pelo menos 17 pontos. Pacers e Mavericks, Luka Doncic pelo menos 28 pontos. Hawks e Knicks, Clint Capela, 7 rebotes e 6 pontos. Se tudo der certo, odd de 2,75. Time, acho que é isso. Não esquece de deixar o like, fazer aquele comentário. Espero que seja uma noite com muitos greens e eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!